Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dove. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Quando falamos de campos ministeriais, é muito importante que a gente possa entender como isso são áreas onde nós atuamos. Um exemplo bíblico que podemos ter aqui no livro de 2 Coríntios 10, do 13 ao 16, onde nos ensina sobre a importância de entender essas áreas. 2 Coríntios 10, 13 ao 16 diz assim: porém, não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos em vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campos de outrem, para não gloriarmos do que já estava preparado. Quando nós entendemos aqui sobre esse ponto, nós devemos entender que a palavra de Deus diz, ela fala sobre esses campos ministeriais que existem, onde nós devemos atuar. E a intenção de sabermos qual é a área que podemos atuar, aonde você tem a responsabilidade de atuar. Será que você tem entendido que existe uma área específica, um limite aonde você pode chegar? Ou você muitas vezes não tem entendido essa área de atuação e você tem passado do limite daquela área onde você somente precisa atuar até certo ponto. Então, o que nós vamos entender é esses campos e essas áreas onde podemos atuar e atuar bem. Todo cristão atua em diversos campos espirituais de influência. Essas áreas proporcionam oportunidade de experimentar a bênção e a capacitação de Deus. Então, quando nós entendemos a área, o campo de influência, nós somos aqueles que estamos entendidos sobre isso. E aí existe esse ponto onde nós iremos trabalhar bem. Exemplos de pontos e campos de atuação, seja ministerial ou não. Casamento, família, igreja, pequeno grupo, comunidade, negócios e o trabalho. Vários são os campos onde podemos atuar. Mas o que eu quero agora expressar para vocês, os principais campos são aqueles que nós atuamos relacionado àquilo que Deus tem nos dado como oportunidade de atuar melhor, de atuar muito bem. E Deus nos dá, então, essa oportunidade de atuarmos nessas áreas, nesses campos, e ficamos responsáveis para deles cuidar de uma forma grandiosa e poderosa. Então, continuando, diz que Deus nos dá graça suficiente para a área de atuação de cada um de nós. Deus nos dá graça para que você possa atuar muito bem nessa área que Ele coloca sobre as tuas mãos. Existem áreas que nós iremos trabalhar bem e áreas que nós iremos entender que isso é onde eu me sinto bem, onde eu posso ir bem e trabalhar da forma correta, de uma forma certa e de uma forma que eu me sinto à vontade, é agradável. Mas Deus tem dado, então,
a cada um de nós essas áreas e são diversas, são diversificadas. A expressão medida repartida nesse versículo são a tradução da mesma palavra metron, encontrada em 2 Coríntios 10:13. Então, você entende que existe um limite, existe um ponto aonde nós estamos e podemos atuar. O que eu quero te dizer é que nós devemos orar e pedir a Deus para que esse lugar onde nós possamos atuar com muito entendimento, com muita sabedoria, para que nós não possamos atuar de uma forma errada, de uma forma que possa estar atrapalhando um crescimento, um desenvolvimento, ou então interferindo numa área de atuação que outro que é responsável. Devemos ter muito entendimento e cuidado sobre em qual área Deus me colocou, em que área eu devo atuar e de que forma eu preciso estar entendido sobre esse lugar. Em Salmos 16:6 afirma que as divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Divisas não nos limitam, mas nos permitem frutificar em determinadas áreas. Elas criam um lugar seguro e agradável onde podemos ministrar. Então, quando nós entendemos que existe aquele lugar onde você vai atuar bem e você se sente seguro, se sente pronto, esse lugar é o lugar onde Deus vai te fazer prosperar. Então, nós pedimos, Deus, me dê sabedoria para atuar nesse campo. Me dê sabedoria, Deus, para atuar nessa área de ministério. Me dê muita graça, me dê muito favor do Senhor, porque muitas vezes nós começamos atuando numa área e muitas vezes não estamos indo bem. Recebemos até conselho de outras pessoas de que forma podemos fazer isso ou aquilo, mas o interessante é que ao longo do tempo Deus vai dando entendimento, graça sobre a sua vida e você vai começar a trabalhar de uma forma muito, muito boa. Eu posso dar um exemplo que quando eu iniciei a vida pastoral, no início muitas coisas, eu na área pastoral, no campo pastoral, ministerial, eu sei que muitas vezes eu não fiz coisas certas, porque era um campo novo para mim. Mas eu sabia que Deus poderia me ajudar e me capacitar para me crescer nessa área de atuação. E assim eu poderia ir muito bem. Eu creio que até hoje Deus tem me dado essa graça e esse crescimento nessa área de atuação como um pastor, como um líder nesse ministério. Então, para que você entenda, muitas vezes você chega numa certa área de atuação e ali é o início e você não tem uma experiência, mas Deus vai nos capacitando, vai te dando experiência. Quando nós oramos, Deus, me ajuda, eu preciso entender, eu preciso saber como é a melhor forma de trabalhar nisso. Saiba, Deus vai te dar essa direção, Deus vai te dar essa palavra, Deus vai te dar essa sabedoria, Deus vai te dar essa forma de fazer na coisa certa, da forma certa. Porque quando nós pedimos a Deus, Ele vai então trabalhar nas nossas vidas e nos ajudar a crescer nisso. Muitas vezes alguém, logo pela falta de experiência, ela quer renunciar a essa área de atuação. Não renuncie à autoridade no campo que Deus deu a você. Continue firme, continue crendo e buscando de Deus que você vai crescer nisso, porque muitas pessoas elas logo desistem
elas logo renunciam, não dá para mim. Eu pensei que era mais fácil, eu pensei que era de outra forma, mas logo vem o sentimento de desistir, de não querer mais atuar nessa área de atuação que Deus colocou na sua vida. Mas você tem que entender que isso é um tempo que leva e um trabalho que será feito ao longo de um tempo na sua vida, te preparando para você chegar até lá. É isso que Dove Internacional tem nos ajudado e tem feito, e é isso que temos ensinado às pessoas que têm chegado, para quando elas chegam e ela está atuando numa nova área da sua vida, nós também ensinamos e encorajamos para que ela se mantenha firme e forte. Vai ter dificuldade, vai ter frustrações em algum momento, em alguma coisa que ela possa não ter feito direito, mas encorajamos que ela não desista, ela cresça na autoridade, naquele campo que Deus tem dado a ela. Deus deu a Adão e Eva uma autoridade sobre o mundo, mas primeiro sobre o jardim do Éden. Mas uma coisa que aconteceu naquele campo que foi dado a Adão e Eva, foi que o inimigo entrou, Satanás entrou, e ali bagunçou, tirou a atenção deles como pessoas que estavam liderando, cuidando daquele lugar. Então Satanás entra muitas vezes e ele vem atrapalhar aquilo que Deus nos deu como uma área de atuação para que a gente possa trabalhar. E muitas vezes a gente, como acontece isso, então logo queremos desistir. Eu quero te dizer, é necessário você permanecer, é necessário você entender que isso é muito importante, a forma que Deus ainda vai trabalhar na sua vida. Muito é esse trabalho que Deus quer fazer. Mas infelizmente, muitas pessoas podem desistir. Muitas pessoas logo veem, não consigo, não estou pronto. E na verdade nós não estamos prontos para algumas coisas. Deus nos capacita, Deus nos prepara para continuar, para com o tempo fazermos de uma forma melhor. Podemos errar, mas podemos a cada dia aprender e fazer de uma melhor forma. Porque podemos errar, mas não iremos permanecer errando, porque sabemos que nós queremos fazer o melhor. E quando fazemos o melhor para Deus, no reino de Deus, na nossa área de atuação, ou seja, no nosso negócio, no nosso trabalho, no grupo pequeno, na comunidade, Deus nos dá a oportunidade de ainda crescer nessa área de atuação. Deus nunca chega para nós, ei, você vai desistir, você tem que parar. Quem decide isso é nós, quando nós achamos que nós não temos essa capacidade. Então, não renuncie à autoridade no campo que Deus deu a você. Devemos estar atentos, pois nem todos que entram em sua área vêm da parte de Deus. Muitas pessoas que até vêm nos ajudar, que vêm fazer parte conosco na nossa área de atuação, da onde a gente está, muitas delas não estão e não vão nos ajudar da forma que era para ser. Elas podem ser pessoas que queiram passar por cima da gente ou pessoas que vão nos atrapalhar. Mas é aí onde você tem que ter muito entendimento, muita sabedoria sobre com quem você está trabalhando. Essa área foi Deus que te colocou lá primeiro. Então você tem que entender que a pessoa que vai estar contigo, ela tem que entender que você é quem está liderando essa área. E ela está subordinada a você a entender que ela que foi chamada primeiro para fazer e atuar nessa área. Então, pode ser que algumas pessoas que possam nos ajudar, na verdade, não vai nos ajudar e pode nos atrapalhar. Nós devemos ter muito cuidado, porque isso é a área que Deus tem te colocado, é a área que você é responsável. Resista
aquilo e entenda, resista a Ele com confiança e saiba que Deus tem te dado graça. Diga, Deus, eu sei que pode ser difícil, mas eu sei que o Senhor vai me dar graça e que o Senhor está no controle de tudo. Não permita a atividade do inimigo nos seus campos. Amados, preste muito atenção. Muitas vezes o inimigo ele atua no campo, ele abre brechas. Coloque-se então nessa brecha. Coloque-se, se fortaleça espiritualmente. Cubra as áreas com oração. Porque você tem autoridade para isso. Foi dada a você essa autoridade. Seu campo é um território que Deus lhe deu. Foi Ele que confiou essa área a você. Então, é isso que nós temos entendido. Deus me deu uma área, eu quero ir bem, eu vou confiar que Deus está comigo. Não tente arar. Quando a gente olha, então, o nosso campo de atuação está bem. Então, nós agora temos a oportunidade de olhar outro campo. Não tente arar no campo de outras pessoas. Muitos querem trabalhar do campo de atuação de outras pessoas. Então, esse ensino para você entender, você tem a sua área de atuação, outras pessoas têm a sua área de atuação. Nós não temos autoridade de chegar na área de atuação de outras pessoas e dizer de que forma elas precisam fazer, porque foi a área que Deus colocou aquela pessoa. É importante que não saiamos do nosso campo e não ultrapassemos os limites estabelecidos pelo Senhor. Se isso nós entendemos, eu tenho um limite. Essa área é minha. Eu coloco alguém para liderar algo no meu ministério, eu tenho que respeitar e saber que existe um limite onde eu posso entrar. E Dove, ela nos ensina que cada pessoa em seu ministério, na igreja, ela tem a sua área de atuação. E que elas prestam conta a cada um de nós como líderes. Mas eu, como líder principal, eu não posso sempre e diretamente chegar nessa área, impor e direcionar o que deve ser feito. Porque se eu confiei àquela pessoa, nessa área, é nessa área que eu sei que Deus vai usar ela. Nós precisamos ficar à vontade. Porque se nós confiamos essa área para essa pessoa, nós sabemos que ela, e confiamos que ela vai atuar bem. Porque foi uma pessoa que Deus falou no teu coração, foi uma pessoa que Deus levantou. Então, quando nós colocamos ali, ela está indo muito bem. Então, não podemos mudar ou operar nos campos alheios. Não podemos fazer isso. Nós não podemos ver as coisas que existem em outros ministérios, como eu quero dar um exemplo aqui. Quando a gente vai visitar ou vai estar em outro lugar, em outro ministério, outra igreja, muitas vezes nós olhamos ao redor o que está acontecendo, como é, e muitas vezes nós queremos que ali aconteça ou seja feito do jeito que acontece na nossa área de atuação, no nosso ministério. Mas só sendo que aquele lugar ou aquele local de trabalho, aquela família, aquele ministério, eles atuam de uma forma diferente. Mas eu não posso chegar nessa área e direcionar, olha, tem que ser feito assim, o melhor é isso. Deus deu àquela pessoa, aquele grupo, uma forma de trabalhar, uma área de atuação. E eu não posso ver e querer que essa área seja igual à área que Deus colocou na minha vida. E é isso que nós temos aprendido quando nós trabalhamos com as nossas igrejas parceiras em Dove, na família Dove, que a gente vai ver que é um povo diversificado, são muitas culturas diferentes. E eu não posso chegar, principalmente nas áreas e no ministério onde nós estamos caminhando junto, e dizer, olha, você tem que fazer assim, dessa forma, é assim, tem que ser da mesma forma.
Porque Deus vai dar uma estratégia a cada um de uma forma diferente. E devemos respeitar, devemos entender que existe campos de ministério, existe campos onde pessoas irão trabalhar de uma forma diferente, mas todos trabalhando no reino de Deus. Não podemos chegar nesses campos e direcioná-los. Eu não posso chegar, um exemplo que eu posso dar, se alguém chegar na minha casa e com meus filhos, a forma que eu trato, que eu cuido, seja alguém da minha família ou seja alguém que me conhece, ela não pode dizer para mim, isso, tanto não pode dizer para mim, nem eu posso dizer para uma família, ei, não é a forma certa que você está fazendo. Não é, tem que ser assim. Na verdade, existe uma forma que cada um trata, que cada um cuida, que cada um é responsável por essa área. Então, devemos ter muito cuidado sobre isso, sobre de que forma essa área você está e que área de atuação você está. Seja um trabalho, um local de trabalho, você é responsável por aquilo, você foi levantado como um chefe, um gerente. A forma de trabalhar sempre vai ser diferente daquela outra pessoa. Mas as pessoas podem questionar e querer que você trabalhe da forma da antiga pessoa. Mas, claro, Deus nos deu estratégia diferente para atuar no campo novo no qual nós temos operado. Então, é isso que nós temos entendido, que é muito importante ter esse cuidado. E é assim que nós temos aprendido junto com a família Dove. Você tem grande autoridade e confiança no seu campo? Essa é uma grande pergunta. Você confia, você tem usado essa autoridade e você tem confiança no campo onde você tem atuado? Porque você precisa estar bem certo aonde você está. Qual é o campo que você tem atuado? De que forma? Deus te colocou lá, então faça desse lugar, algo de crescimento, algo de bênção, algo de autoridade. Porque se você não exercer nenhuma função naquele campo onde você foi colocado, as pessoas vão querer dar direções. E logo você vai perder, logo você vai se sentir uma pessoa inútil ou uma pessoa que não tem a convicção e confiança naquilo que Deus colocou na sua mão. Esteja atento, porque existem forças malignas que se aproveitam de alguma confusão sobre a autoridade que alguém, que você tem, mas algumas pessoas invadem esse campo e elas então atrapalham, elas usam isso para tirar essa autoridade que você tem. Então a gente vai entender que é importante que você cresça nessa área, que você possa delegar também autoridade sobre essa área. Por muitas vezes podemos exercer autoridade temporária em um campo. Por algum momento você exerce ali aquela autoridade. Quando você não está mais naquele campo, você não é mais autoridade sobre aquele lugar. É uma nova pessoa que está lá. Então você tem que agora respeitar o campo que você mesmo deu àquela pessoa. Porque ela vai trabalhar da forma que ela entende que é melhor e da forma que Deus tem dado a ela como estratégia. Por exemplo, Paulo designou a Timóteo uma porção de autoridade, como lemos em 1 Timóteo 1, de 1 ao 4. Paulo deu autoridade a Timóteo para delegar, para fazer aquilo que Paulo já fazia. Mas ele confiou em Timóteo. Ele sabia que Timóteo tinha responsabilidade, que ele tinha... ele era uma pessoa que seria muito usada por Deus. Então a gente vê Paulo delegando Timóteo para fazer grandes coisas. O que a gente entende que isso é muito importante. Deus determina
expande seus campos ministeriais. E Ele nos dá para que a gente possa exercer dessa forma. Lembre-se, é Deus quem designa os campos espirituais. Isto é afirmado claramente em Salmos 16, do 5 ao 6. Deus nos dá autoridade, Deus nos dá esse campo para que a gente possa exercer bem. Seja fiel dentro do campo onde você atua. Quando você cultivar o seu campo dentro dos limites estabelecidos e receber a graça de Deus, para esse campo você produzirá frutos. Construa dentro daquilo que Deus tem te dado. E você irá ampliar, você irá aumentar aquilo que Deus confiou a você. Então, é isso que nós entendemos sobre áreas de atuação, áreas ministeriais, áreas de operação. Que Deus abençoe a sua vida.